Graça e paz a todos vocês. Vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus? Hoje nós estamos chegando no Salmo 73. Vamos ler apenas o versículo 1 destes Salmos, embora a gente vai meditar em outros versículos também. A Palavra de Deus, ela diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Estamos fazendo a nossa leitura, como vocês bem sabem. Estamos lendo e acompanhando este livro, Um Ano com Salmos, de Elben Len César. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema um equívoco entre dois acertos. O salmista, ele começa o salmo empregando uma palavra que ele vai usá-la por mais 2 vezes no seu salmo, ou seja, por 3 vezes ele vai usar a palavra certamente. Então ele começa aqui os salmos dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel e para com os puros de coração. Certamente nem sempre é certo. Um trocadilho aqui. Certamente nem sempre é certo. Por quê? Porque ele, nos 3 empregos dessa palavra aqui nos seus salmos, uma delas ele usa de maneira errada. Eu concordo com o salmista quando ele diz que certamente Deus é bom para Israel. De fato, Deus é muito bom para Israel e para os puros de coração. É verdade. Em outros salmos, quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 106, o Salmo 107, o Salmo 136, todos começam com a expressão que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, Deus é bom. E Jesus, falando para um jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, verso 19, Jesus diz assim: não há ninguém que seja bom, senão somente Deus. Não há ninguém que seja bom, senão somente Deus. Ou seja, somente Deus é bom. Então, o salmista acerta aqui. Certamente Deus é bom. Um acerto. A outra vez que ele emprega a palavra certamente está no versículo 13 dos salmos que nós estamos lendo, Salmo 73. O versículo 13 diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Um equívoco do salmista. O salmista estava vivendo um momento de crise, de desânimo, quando ele escreveu esse salmo. E aí ele emprega essa palavra de maneira equivocada, porque ele diz: certamente me foi inútil manter a minha mente na inocência, lavar minhas mãos na inocência, manter puro o meu coração. E não foi uma boa palavra que ele usou aqui. Quando nós lemos, por exemplo, lá no Salmo 24, versículo 4, outro salmista que escreveu, diz o seguinte: olha, pois somente aquele que tem as mãos limpas e o coração puro pode subir ao monte do Senhor e entrar no seu santo lugar. Então, somente aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro pode entrar no Santo dos Santos, pode entrar no santo lugar e adorar ao Senhor. Então, pisada na bola do salmista quando disse: certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar minhas mãos na inocência. Então, veja, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, verso 8, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: olha, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha a afirmação de Jesus: mais que felizes, ou bem-aventurados significa mais que felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Certamente mal colocado aqui pelo salmista. Um equívoco. Então, um acerto, um equívoco. Terceiro emprego da palavra certamente está lá no versículo 18 do Salmo 73, que diz o seguinte: certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair
na ruína. Ele está falando isso a respeito dos ímpios. E corretamente, ele diz que Deus põe os ímpios em lugares escorregadios. De fato, Deus julga com justiça os ímpios. Mais um acerto. Então, um equívoco no meio de dois acertos. Sabe que isso está ensinando para você, está ensinando para mim? Essas palavras do salmista, Asaf, ele estava vivendo um momento de crise e de desânimo. Ele começa a analisar a vida dele e analisar a vida do ímpio ao seu redor, e ele fala, poxa, o ímpio não fica doente, o ímpio não passa necessidade, o ímpio goza de saúde, de alegria, e eu sempre mantive fiel ao Senhor e tal. E ele começa a fazer essa análise e ele fala, certamente me foi inútil, então, manter puro meu coração e lavar minhas mãos na inocência. Mas sabe que os salmos continuam e ele fala assim, tais palavras não me chegaram à boca. Ainda ficou no coração, quase que escorrega meus pés e eu consigo. Querido, Deus está ensinando para você, está ensinando para nós, que mesmo que essas palavras venham ao nosso coração, não devemos proferir, não devemos colocar para fora essas palavras, porque senão é um belo do escorregão. Pense bem antes de falar. O salmista pensou, equivocou no seu pensamento, mas a palavra não lhe chegou ali, não lhe saiu da boca. Pense bem antes de falar, para que você não cometa mais equívocos do que acertos. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo, eu quero aproveitar esta oração, ó Deus, para agradecer ao Senhor, para agradecer-te, ó Deus, pelo sol que brilha, pelo vento que sopra, agradecer ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha parentela, Senhor. Quero agradecer por essas pessoas que estão assistindo este vídeo, ouvindo essa mensagem, ó Deus, e pedir que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos guardar, ó Deus. Quero pedir que o Senhor toque no coração dessas pessoas que ainda não compreenderam, ó Deus, que o melhor é confiar em Ti, fazer uma análise da vida, como fez o salmista, mas não falar qualquer coisa que venha no nosso coração. Pensar bem antes de proferir qualquer palavra diante da Tua presença. Perdoa nossas falhas, Pai querido, perdoa o nosso falar, purifica nossos lábios, assim como o Senhor fizeste a Isaías. Eu oro, Deus, e agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria apenas ler um texto para você que está em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27. Às vezes as pessoas não querem mudança de vida, não querem se entregar a Jesus Cristo, não querem salvação, não querem transformação de suas vidas. E aí, o que sobra para eles? Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, ou seja, por decisão, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quando o salmista emprega o último certamente, ele estava pensando nisso. Deus julga os seus inimigos. Se você ainda não tomou uma decisão diante de Deus, tome cuidado. Aquele que continua a pecar deliberadamente, não haverá sacrifício para cobrir esses pecados. Que Deus nos abençoe.